Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre pedras vivas. Primeira carta, apóstolo Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 4, ele vai dizer assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta é a pedra preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém? Amém, glória a Deus. Então o texto está nos chamando, aqui nesse texto tem mais um fragmento, mais uma partezinha, que fala de quem nós somos nele, e nós somos nele pedras vivas, né? Um organismo, é um corpo vivo. Ele compara aqui agora com pedras, mas pedras vivas, e a gente vai tirar riqueza para a gente aqui essa noite. São pedras vivas usadas numa casa espiritual. Quem é a casa espiritual? A igreja, o corpo de Jesus, a igreja de Cristo, a casa espiritual. E olha o que ele diz: à medida que vocês se aproximam, é isso que vocês se tornam. Porque à medida que nos aproximamos dele, nós começamos a receber de sua natureza, a natureza de Cristo. Então, como foi cantado aqui, então Cristo, verso 4 aí que a gente acabou de ler, Cristo também é a pedra viva. Então ele está dizendo, à medida que vocês se aproximam da pedra viva, vocês se tornam pedra viva. O que isso quer dizer? À medida que nos aproximamos de Cristo, a luz que há nele reflete em nós, a santidade que há nele reflete em nós, a glória que há nele reflete em nós, e tal como ele é, assim também nós somos neste mundo. 1 João 4,17. Tal Cristo é, segundo ele é, também nós somos neste mundo. Então ele é pedra viva, e por recebermos agora a natureza de Cristo, também nos tornamos pedras vivas. E ele está dizendo que essa pedra viva está sendo colocada numa edificação, uma casa espiritual chamada igreja. Deixa eu voltar aqui um pouquinho o contexto, da onde está esse contexto. Não sei na sua Bíblia se você consegue ver bem isso, mas no capítulo 1, verso 13, na minha tem aqui um subtítulo, que é exortação à santidade. E se você reparar, quando chega no final do capítulo 1, verso 25, ele segue direto para o capítulo 2. Ou seja, o assunto se estende ao capítulo 2. O contexto que o apóstolo está falando disso é a exortação. E exortação, igreja, não é puxão de orelha, não é chinelada no bumbum. Exortação não é correção, exortação é encorajamento. É um encorajamento à santidade. Esse é o contexto que está aqui, esse texto falando das pedras vivas. O contexto é santidade. Por quê? Porque ele está falando da nossa identidade, quem nós somos em Deus. Ele está dizendo lá, se você ler a partir do verso 13, ele está dizendo, olha, vocês já não fazem mais essas coisas. Ele lista uma série de ações, que é a coisa do antigo homem, do homem carnal. Vocês já não praticam mais isso.
Vocês já não são mais esses, agora vocês são outros, agora vocês se aproximaram da pedra viva, estão se tornando pedras vivas. Ele está falando da nossa identidade. Coisas velhas ficaram para trás, procedimentos da carne ficaram para trás, agora é tudo pelo Espírito, agora é Cristo a pedra fundamental, dando fundamento para vocês. Olha só o verso 13: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Então o versículo que inaugura, que abre o assunto para a exortação, encorajamento à santidade, que é o versículo 13, olha que interessante que ele coloca aqui 3 pontos para a gente, que eu chamo a nossa atenção. Portanto, estejam com a mente preparada. Mente para nós a gente já aprendeu, Romanos 12:2, é metanoia, é transformação, aponta para transformação, ou seja, estejam com o entendimento preparado, estejam com a mente preparada, transformados. Como? Como o homem é transformado? Ele resolve lá no capítulo 2, verso 1. Portanto, livre-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. E agora provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximam da pedras vivas. Então olha que interessante, como eu estou transformado, como eu estou experimentando transformação, como eu estou experimentando metanoia, mudança de mente. Como? Bebendo do leite espiritual, como uma criança recém-nascida. Mas olha que interessante, eu sei que você é espiritual, que você é malaco aqui, tem que tomar cuidado aqui nessa igreja, porque é cheio de teólogo aqui, você tem que tomar cuidado, senão você escorrega na casca de banana. Internet então, né? Fala aí, Ricardo. O apóstolo vai dizer assim: poxa, eu fui com vocês e queria dar alimento sólido, mas eu tenho que dar leitinho para vocês. Em Hebreus vai dizer: poxa, já era para vocês serem mestres, mas ainda preciso voltar nos rudimentos básicos do Evangelho. E agora o apóstolo está dizendo para a gente beber leite, mas ele está fazendo uma comparação, como meninos, ou seja, como um recém-nascido que necessita, é vital. Eu estou com um recém-nascido em casa, eu estou com o meu bebezinho ali. Cara, ele quer dizer no sentido de, assim como para um recém-nascido, o leite é fundamental para a sua sobrevivência, para ele viver. A palavra de Deus é fundamental para você viver. É isso que ele está dizendo, amém? Só que aqui, nessa altura do campeonato, o apóstolo já está falando com maduros. Porque a continuação da carta nos permite entender isso. Que ele já está falando de casa espiritual. Ele está citando o profeta Isaías. Ele está falando de coisas mais profundas. Ele está falando da nossa identidade. Ele só fez uma comparação nos dizendo como ser transformado. Comendo da palavra, bebendo da palavra. Voltando então no versículo 13, ele coloca: esteja com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça. Pausa. Graça, favor imerecido. Deixa eu destacar isso aqui para você. É só uma introduçãozinha para a gente continuar essa parte aqui, mas é fundamental para a gente. Se os diáconos me ajudarem a dar uma arrumada aí no fundo, que está me tirando a atenção, eu vou ficar super agradecido. Graça, favor imerecido. É impossível o homem se santificar. Amém? É impossível se santificar. É graça. Ninguém se santifica pela lei. É graça. Então vira para a pessoa do seu lado, enquanto eu dou um gole de água, e fala para ela: é graça. Você merecia ser santificado? Não, mas é graça.
Você merecia receber o favor do Senhor? Sim ou não? Mas é graça. Se eu orar muito, se eu jejuar muito, aí eu vou ficar mais. É graça do Senhor. Eu oro muito, porque fui alcançado por essa graça, e me apaixonei por esse Cristo, e eu tenho prazer em passar horas com o Senhor falando, eu tenho prazer em passar horas com o Senhor me relacionando como um bom amigo, como alguém íntimo da minha vida, porque eu amo e Ele me ama. Eu pratico o jejum, porque como o apóstolo Paulo que entendeu, eu esmurro a minha carne, para mortificá-la, porque na minha carne só habita o mal. A carne inclina para a morte, para o pecado, para a morte, mas o Espírito inclina para vida e paz. Então eu jejuo, eu esmago eu subjugo a minha carne. É graça. Ninguém consegue se santificar. É graça. É o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. É aquele que venceu na cruz, que rompeu onde está a morte, teu aguilhão. É esse daí que te santifica. É a medida que me aproximo do santo que me santifico. É a medida que me aproximo da pedra viva que me torno pedra viva. Então, em nome de Jesus, eu oro para que nessa noite pesos saiam de cima das pessoas, e nós saímos daqui em graça. Graça. Jesus, levado a um lugar alto, mas nos remete a uma região celestial, onde Satanás, ele mostra para Cristo os reinos do mundo, e diz, olha, se você se prostrar e me adorar, te darei tudo isso daqui. Então a gente sempre bate nessa tecla, o princípio de adoração em troca de alguma coisa é diabólico, é satânico. Cara, eu vou orar muito, eu vou no culto, eu vou na vigília, e aí o Senhor vai me dar, aí o Senhor vai derramar. Não, cara, nosso estilo de vida de adoração em liberdade, em amor. Não há nada que você possa fazer para mudar o quadro. Então o Senhor não quer gota do teu suor, substituindo as gotas de sangue da cruz que Ele já verteu. Cantamos aqui essa noite aqui. É um mar de graça. É uma abundância de graça. Então ainda no 13, para a gente fechar essa introdução, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça. Então toda a tua esperança está na graça, no favor imerecido. Quando você for entrar na presença, quando você for falar com o Senhor, cara, lembra-se disso. Coloca a tua esperança na graça. Em nome de Jesus, eu oro para que as nossas orações possam ser alinhadas essa noite também. O Senhor não quer mais promessas. Senhor, se você me der esse livramento agora, mano, eu já fui adolescente, eu já fiz besteira. Mano, minha mãe não pode descobrir isso aqui. Senhor, tapa os olhos da minha mãe para não descobrir isso. Sabe, se o Senhor me livrar dessa, eu prometo que nunca mais jogo bola na sala. Eu prometo que nunca mais faço tal coisa. Mano, a gente brincava outro dia, faz um tempinho, né? Muito tempo da minha vida eu fui pastor de jovens. Aí eu fiz uma reflexão, falei, nossa, eu continuo sempre, só tem jovem nessa igreja aqui, hein? Ó, ganhei uns pontos agora com alguns. Tem uns aqui que ficaram felizes, eu vi o sorrisão, veio assim o sorrisão. Desabrochou a flor. Ai, deixa eu ficar feliz, meu povo.
Cara, só tem jovem nessa igreja aqui. Então, pastor de jovem, eu lembro de um menino que ele fez o que não devia com a namorada, e aí atrasou a menstruação da menina. E, mano, essa menina vai engravidar. Ah, meu Deus, agora vai engravidar. Aí eu lembro dessa oração, né, que ele veio, então vamos orar, né? Vamos orar, mas tipo assim, para você caminhar com Jesus, né? Jesus, se for alarme falso, eu nunca mais vou fazer isso. Sabe, me livra dessa. Eu prometo que nunca mais. Cara, mas parece engraçado. Parece engraçado. Mas quantos adultos fazendo essa oração de menino? Senhor, se o Senhor me abençoar com um carro, eu prometo que eu vou rodar esse mundo pregando a tua palavra. Mas nada, mano, porque não dá nem para ir para o Japão de carro, tem que ser de avião. Mentira. Se o Senhor fizer tal coisa, e se o Senhor... Cara, eu prometo que vou viver uma vida santa. Olha que coisa louca, cara. Da onde que a gente estava com a cabeça que a gente fez esse tipo de oração, cara? O princípio é diabólico. Se o Senhor me der, eu te adoro. Se eu te adorar, você vai me dar? Cara, não tem isso, cara, é graça. É graça, Ele já fez há 2020 anos na cruz. Na verdade, já corrijo a minha frase. Ele fez antes que o mundo fosse mundo, porque Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então o sacrifício, a graça e o Evangelho não é para resolver o problema do pecado de Adão, é porque é propósito eterno do Senhor. Coloque toda a tua esperança nessa verdade. Em você não habita a verdade, nele habita toda a verdade. Não coloque tua esperança em você, em quão bonzinho você é. Coloque tua esperança na graça de Jesus, que lhe será dada quando Cristo for revelado. Revelação de Jesus. Eu oro também essa noite para que você tenha mais revelação, conhecimento de Cristo. Como o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios, eu quero conhecê-lo e ser achado nele. Conhecer da palavra é outra palavrinha, a tradução é conhecer de experiência. Eu conheço a esposa do Saul, de vista, de ver. Mas o Saul a conhece, o conhecer da Bíblia, que é intimidade, que é a experiência, que é a mesma palavra para quando Adão conheceu Eva, ou seja, eles tiveram um relacionamento íntimo, profundo, estão ligados agora. Então a minha oração para que cresçamos em revelação de Cristo, experiência palpável, cara, de Cristo Jesus, amém? Então ele começa aqui falando de santidade, então ele vai terminar falando da nossa identidade. Vocês já não são mais isso, agora vocês são pedras vivas. Então eu quero concluir essa introdução dizendo o seguinte, olha só, ainda conversava com o pastor Régito, transformação somente através de orações e ministrações é misticismo. O poder que transforma o homem está na palavra de Deus. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho pregado, João. Conheçamos e prossigamos a conhecer a Cristo, Oséias. O meu povo erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus, palavras de Jesus. O poder de Deus é incrível, mas conhecer as Escrituras também é, e é ela que transforma o homem. Então, nos voltemos nesses dias tão intensos que tem sido o fluir do Espírito Santo. Se o fluir do Espírito Santo não está te apontando para amar mais a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, suspeite desse fluir. Porque transformação só à base de oração, só à base de ministração, tem outro nome, é misticismo que chama. Eu vou lá no culto de casais, ontem, porque nós vamos chapar o globo, nós vamos trazer o céu na terra, nós vamos gritar, nós vamos orar, nós vamos fazer, vai transformar minha vida, vai transformar meu casamento. O que vai transformar teu casamento é Cristo.
O que vai transformar um jovem é Cristo. O que vai transformar o viciado em pornografia é Cristo. E Cristo se revela também na palavra. Ora comigo, ora por mim. Oro. Mas conheça a palavra. Amém? Vá no culto, receba a oração, receba a ministração, mas mergulha na palavra, come da palavra, come. Metanoia, Romanos 12, não vos conformeis, não vos amoldeis a esse mundo, a essa geração. Mundo não é planeta Terra, é geração, é século, é estrutura de pensamento. Não se amolde a essa estrutura de pensamento. Qual que é a estrutura de pensamento hoje? Você quer saber alguma coisa? Vai para o YouTube. Tem um tutorial para te explicar. Só que no cristianismo, na vida cristã, não tem YouTube. Nada substitui esse livro. Nada vai substituir essa palavra. Nada. A tua vida cristã precisa comer dessa palavra. Você precisa comer dessa palavra. Eu comi dessa palavra a semana inteira, e estou aqui trazendo para você, talvez um jantar que o Senhor preparou para essa mesa de hoje. Mas deixa eu voltar um pouquinho, uma semana atrás exatamente, o Ricardo nos agregou aqui, nos enriqueceu. Homens morreram por causa dessa palavra. Sangue foi derramado, mártires por causa dessa palavra, cara. E como é incrível a história de Deus na humanidade. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, todas as atrocidades que o mundo já sofreu. E a palavra chegou até aqui, intacta, viva, santa, perfeita. E nós estamos num país onde isso daqui, pega a sua Bíblia, cheira a sua Bíblia aí, ó. Cheira mesmo, tô falando sério. Tá vendo esse cheirinho aqui, ó? Você pode fazer isso, cara. Quem já assistiu aquele vídeo dos missionários chegando em países asiáticos? Eles descem com o avião naquela estadinha, né? Aquela pista de terra no meio do mato, e vai descendo caixas de livros, de Bíblia, e as pessoas, aquela multidão brigando, né? Loucas para terem uma Bíblia. Jamais esqueço o testemunho de um pastor, de um missionário, foi para a China. Você sabe que é um país perseguido, o cristianismo é perseguido na China. E aí disseram, vou te levar para o culto, missionário, um missionário americano. E ele foi para o culto, para o carro, entra numa viela, desce outra escada, entra num barraquinho, sai em outra escada, desce outra viela, entra num buraco, até que entraram em uma portinha, e quando entrou na portinha tinha um salão como esse. E o culto já tinha começado. E ele descreve a cena. Ele parou, do lado dele, onde ele estava, uma família chorando. E lá na frente, uma família no palco, com alguém falando, e eles super felizes. Ele falou, o que está acontecendo? Não, porque aqui a gente só tem uma Bíblia. E a Bíblia vai revezando de família em família, de tempos em tempos, na casa de cada um. A família que está lá na frente está super feliz porque chegou a vez deles de ficar com a Bíblia em casa. E a família que está aqui chorando do lado, eles estão super tristes porque a gente trabalha muito na China. 16, 14 horas por dia. Eles estão super tristes porque eles só conseguiram chegar até Segunda Reis. Chorando, cara, porque não conseguiram ler a Bíblia. E nós vemos um país, cara, que nós temos liberdade. E o que a gente faz quando a gente quer uma palavra? A gente corre para o YouTube querendo um tutorial. Não, mano. Não, cara. Cara, eu estou super feliz com essa igreja. Quem está feliz com a igreja? Na verdade, você entende o que eu estou querendo dizer, né? A gente está feliz pelo fluir do Senhor, né? Pela temporada que a gente está vivendo. De frutos, milagres, coisas acontecendo, eu estou super feliz. Como pastor, cara, hoje eu vi o vídeo do Viva Kids, eu estava preparando a palavra, e domingo é corrida, eu não conseguia entrar lá no Zoom, mas eu vi o vídeo em casa, cara, eu chorei largado sozinho, cara. Vamos lá, cara. Alguns anos atrás, uma dessas crianças entregou para minha esposa um desenho profético, com um bebê de carrinho,
E era um bebê de menino. Era um carrinho de menino. E a gente esperando um milagre, esperando uma resposta de Deus, cara. Aquele desenho foi profético na nossa vida e se cumpriu. Tá aí o Leon. Eu comecei a lembrar e comecei a chorar, mano, o que vai ser? Comecei a pensar no Rafa, comecei a pensar no Léo, no Arthur, comecei a pensar, mano, o que vai ser essas crianças? Comecei a pensar eu já, tipo, carecão, né? Tipo, com aquela camiseta polo por dentro da calça, assim, de sapatênis. E vendo aqui, talvez, eles tocando e fazendo como a gente faz. Mano, eu comecei a lembrar, sábado passado no Sparks, a gente lá no culto aí, agora vamos ficar de pé, vamos para a ministração. Todo mundo lá orando, e o Bruninho, filho do Brunão. Quando eu olhei para o Bruninho, primeiro eu olhei para ele estava no chão, ajoelhado, orando, com a cara no chão. Falei, quantos anos ele tem? 8. 9, pô. Chorando, com a cara no chão, cara. A gente fez o culto lá no quintal. Aí tal, passou a cena. Daqui a pouco eu olho para ele, está de pé. Aí ele estava assim, ó. É igual o pai dele, cara. Igualzinho o pai dele. Falei, mano, eu comecei a lembrar de tudo isso, comecei a chorar. Falei, mano, que igreja incrível, cara. Que igreja maravilhosa, mano. Olha isso, olha aquilo outro. Eu estou super feliz. Mas como pastor, e você também é malaco, sabe que se a gente não fundamentar esse momento na palavra, ele vai passar e não vai ser sustentável. Ame a palavra. Mano, a gente é do reteté. A gente gosta de um charamanaia, a gente estava lá sexta-feira na vigília. Todo dia tem, nossos cultos tem, a gente gosta de ministração. Amanhã tem. Hã? Domingo de manhã, pensei que amanhã tinha oração também. Nossa, meu Deus, também tem. Todo dia está tendo, né? Todo dia está tendo oportunidade. Mas, deixa eu te incentivar. Mergulha na palavra, faz o seu devocional. Extrai ali riqueza dos versículos. É isso que vai te transformando. Amém? Então, por exemplo, a escola é um ambiente que a gente vai para as aulas, a gente lê os versículos, a gente debulha ali, discute, debate, aprende um com o outro. Busque, se tem dificuldade de estudar sozinho, busque ambientes que te ajudem a estudar. Amém? É graça revelada em Cristo Jesus. E ele vai dizer então que nós vamos nos tornando pedras vivas, tem um propósito então. Está aqui, verso 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Propósito, sacerdócio santo. Sacerdócio fala de serviço, ministrar, servir um ao outro, ministrar ao Senhor, servir ao Senhor. É para isso. Ele não diz que é para um bem-estar familiar. Ele não diz que é para um bem-estar financeiro. Ele não diz que era para um bem-estar emocional. Ele diz que é para um sacerdócio santo e sacrifícios aceitáveis, sacrifícios espirituais. E quem é o sacrifício? Qual o sacrifício que o Senhor quer nos dias de hoje? Olha para o seu lado aí. Diga assim comigo: o sacrifício. Não é amor, isso aí é máscara, não é mordaça. Vamos lá, voz de profeta. O sacrifício sou eu. É nozes. Somos nozes. Romanos 12:1. O sacrifício vivo é a minha vida. Ele está fazendo isso porque Ele quer
inteiro. Ele me quer completamente. O Senhor te quer completamente. Transformação é sair de um estado e ir para outro. Posso te dar um exemplo? A água. Quando você põe para ferver, ela entra em ebulição e ela sai do estado líquido para o estado gasoso. Eu não vou lembrar qual que é a temperatura em graus Celsius obrigado, 100 graus. Quando chega em 100 graus Celsius, ela muda de estado. Na tua vida espiritual tem um ponto de virada. E por isso a palavra vai dizer que é buscai ao Senhor, enchei-vos. É processo, é constante, é indo. Por isso que a gente cita essa frase, agora é a hora que você tira a foto e posta no Instagram com essa frase. O Evangelho é um caminho, não uma escada rolante. Então tem um caminho proposto para você andar, você precisa andar. Deixa eu te falar, 90 graus transforma a água, mas 90 graus, pega uma água a 90 graus e joga na tua mão, é quente. 95 é quente, mas transforma a água. 99 é muito quente, transforma a água. Alguém vai dizer, está fervendo, mas transformou a água. Quando chega no 100, aí começa. Coloca a água para você fazer o seu café, lá você coloca a água, fica olhando. Começa a vir aquela bolinha, outra bolinha, e alguém que está olhando fala, está acontecendo alguma coisa. Outra bolinha, uma bolhona, outra, e aí vai, aí meu irmão começa a transformar, cara. É assim na tua vida. É assim na tua vida. Sabe quem é que fala que está acontecendo alguma coisa na tua vida? Os outros, não você. Lembra lá no Pentecoste? Sabe quem é que falava que tinha uma labareda de fogo na tua cabeça? Os outros, porque você não via. A língua de fogo na tua cabeça. Era o outro que falava, mano, tem fogo em você, tem fogo em você, tem fogo nele também. Cara, é os outros que vão testemunhar, que vão comer desse testemunho vivo, dessa carta viva que é você, que está sendo transformada. Cara, mano, como pastor eu fico chapado, porque eu falo, mano, tem uma bolinha nesse cara. Você viu essa bolinha? Mano, eu vi. Outro dia eu vi 2 bolinhas. 3 bolinhas. Mano, daqui a pouco está transformando, cara. Está transformando. Eu fiquei rindo com o Lucas lá outro dia, lá na firma, o Lucas e o Wellington. Se deixar, juntos os 3 vira culto. Tem que tomar cuidado lá. Aí ele foi contando que ele orou pelo cara, né? Lá no culto, lá no sábado, ele orou pelo convidado, e daqui a pouco o pregador veio e entregou a mesma palavra que ele entregou e tal. Ele começou a falar que orou pelo cara, eu já comecei a rir. Eu nem prestei atenção, talvez, no restante, nos detalhes que ele contou. Desculpa, tá, Lucas? Estou entregando agora público. Mas eu já comecei a rir, porque depois que ele falou, eu orei pelo cara, eu só ouvi assim. Eu já comecei a rir, falei pro Elton, mano, transformação, tá mudando. É ou não é, Lucas? Tá indo, cara, tá transformando, mano. Eu ouvi um glória a Deus aqui nessa igreja pentecostal ou não? Cara, Lucas, obrigado por você me emprestar para te usar de exemplo aqui. É isso. Tem um ponto de virada na nossa vida. Mas é buscando, é se enchendo, é indo. Vai, querido, só vai. Tem um propósito, tem um para. Você está aqui, para. Você não está aqui para parar, você está aqui para um propósito. O Senhor nos congregou aqui, Ele nos trouxe aqui, amém? Estava cada um para um lado, Ele resolveu juntar nós aqui, e mais os irmãos que estão na internet. Olha que bênção. E agora eu entro aqui nessa questão, posto isso, eu entro aqui. Olha que interessante. Cristo, eu ia falar pedra e Cristo, né? Então ficou pisto. Por favor, pastor, já vou terminar. Isso que dá querer falar rápido, com a boca seca. Cristo é a pedra viva. E nós também somos pedras vivas.
E qual que é a diferença? A diferença entre nós e Cristo é que Ele também é a pedra angular, ou a pedra fundamental. Aqui no verso 6 ele vai dizer, né? Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. É Cristo essa pedra angular. A diferença entre nós e Cristo é que além de pedra viva, Ele também é a pedra angular. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra. Salmo 118, 22. Sabe o que isso quer dizer, pedra angular? É a sustentação de toda a construção. Cristo é a sustentação de todos nós. Essa é a diferença. Então, quanto mais peso em Jesus, mais firme. Obrigado, vocês são rápidos. Está vendo esse desenho? Isso aí na arquitetura é chamado de arco romano, por causa dos romanos. Arquitetura romana. É um arco romano. Sabe como é que é construído isso? Eu peguei um tutorial no YouTube, mas é verdade. Você vai construindo as pedrinhas em volta. As da lateral, das bases da direita e da esquerda, vai subindo, formando o arco. E quando chega lá em cima, aquela pedra do meio, cortada em ângulo, é ela que vai encaixar e unir todas as coisas. E todos os pesos da direita e da esquerda estão sobre Cristo. E Cristo sustenta tudo. Por isso Ele é a pedra angular. Quanto mais peso nessa pedra, mais firme fica o arco. Quanto mais peso a gente colocar, quanto mais a gente jogar sobre Cristo, mais firme vai ser essa igreja. Deixa eu te falar. A igreja não pode ser sustentada por homem. A igreja não é sustentada pelo pastor. Então quando você olhar para mim e ver defeito, tá tudo bem. Quando você olhar para mim e ver limitação, quando você olhar para o lado e falar assim: Jesus, não tem nenhuma bolinha aqui. Ou quando você olhar para o outro e falar assim: nossa, está fervendo tanto, mas só esse pouquinho de bolinha. Calma, o fogo embaixo da caneca, o fogo é o fogo, cara, o fogo está queimando. Só que é a água que está no processo, não é o fogo. Não questione a Cristo. A gente é questionável. A gente é mutável. Ele é imutável. O fogo está queimando, cara, está tudo bem. Esse fogo começou a queimar antes que mundo fosse mundo. Sabe por que onde que ele queima? No céu. Quando Moisés viu o tabernáculo e aonde tinha um altar, aonde queimava o fogo, o sacerdote colocava fogo, esse tabernáculo, o que Deus falou para Moisés? Só copia o que eu vou te mostrar agora no céu. Já está queimando, cara. O fogo está queimando. Deixa queimar, deixa queimar. Então quando você olhar para o lado, fica tranquilo. Mas se Cristo for o fundamento dessa igreja, ela vai ser edificada. Ela vai. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando Cristo está falando essa pedra, Ele está falando dele mesmo. O próprio Pedro que estava na cena confirma. Cristo é a pedra que sustenta a igreja. Quanto mais a gente lançar o fundamento sobre Cristo, mais edificada será essa casa. Por exemplo, os modelos de liderança dessa casa, se forem todos fundamentados em Cristo, os modelos de serviço, como servir, como eu sirvo, tocando, pregando, orando, trabalhando, se tudo isso for fundamentado em Cristo, mais edificada será essa casa. Cara, isso tem um poder tão fantástico, cara. Porque o versículo conclui:
E essa igreja, cara, essa igreja fundamentada embaixo desse Cristo, o inferno não resiste contra ela. O inferno não resiste contra ela. Por isso, quando a gente entra aqui, cara, pessoas em depressão, o inferno que existe nessa pessoa não resiste, cara. Não resiste a autoridade que tem na igreja. Porque a igreja está sobre Cristo. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele. É sobre Ele. É sobre Cristo. Essa história aqui, ó, é sobre Cristo. Vamos lá, igreja. Conversava com o David outro dia. Eu tenho ensinado, igreja, a gente precisa ser a igreja que conhece águas calmas, águas paradas. Salmo 23, mas a igreja que conhece águas agitadas. Tanque de Betesda, cura. A gente conversava, eu e o David, cara, quando chega águas agitadas, tempestade na nossa vida, a gente fala que é o diabo. Não é diabo, é Cristo. É tudo sobre você. A tempestade é você. A chuva forte é o Senhor. Olha para a tua vida, não tem diabo na tua vida mais. Olha para a tua vida, não tem mais inferno na tua vida. Porque agora você foi colocado. Você não era povo. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Você não era nem povo, mas Ele te fez pedra enxertada no muro. Onde está a morte, o teu poder de ferir, o teu aguilhão? Se é Cristo que vos ressuscitou dos mortos. Vamos lá, igreja. Você pode se alegrar essa noite com essa palavra? Então toda essa série de pregações para afirmar, para trazer à mente quem você é, cara. Quem é você que está fazendo essa história? Então, se está tendo tempestade, aprenda a ser uma igreja de águas agitadas. Sobre a tempestade você anda, sobre as ondas você anda. Pedro andou sobre as águas, igreja? Não, ele andou sobre a palavra de Jesus. Sobre a tua palavra eu vou. Andou. Cristo é essa pedra angular, a diferença é essa. Só que o apóstolo, continuando, ele citando Isaías, ele vai dizer que esse Cristo também é a pedra de tropeço e a rocha que faz cair. Só que o apóstolo também diz que ele é a rocha da salvação. Ele é a pedra de tropeço e a rocha que faz cair para os judeus que não reconheciam como Messias, e para aquele que não anda em obediência a essa palavra. Mas para nós, os que creem, Ele é a rocha de salvação. Ele é a pedra angular. E a pergunta que fica é: quem é Cristo para você? Mas falando de pedra viva, eu destaco também, pega emprestado da palavra de Deus, esse termo pedra de tropeço, porque ela também é usada em outros versículos para falar de nós. Aqui em Pedro está falando de Cristo, mas em outros versículos também se aplica a nós. E você foi chamado para ser pedra viva e não pedra de tropeço. Como que eu sou uma pedra viva? Como que eu sou uma pedra de tropeço? Desculpa. Quando não impulsionamos pessoas para o propósito eterno. Mateus 16, 23. Faço questão de ler. Vocês estão aí? Amém? Mateus 16, 23. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás,
você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas do homem. Quando nós agimos assim, nós somos pedra de tropeço. Quando não impulsionamos as pessoas, quando julgamos as pessoas, somos pedras de tropeço. Romanos 14, 13. Quando nós tiramos as pessoas do caminho do reino, nós somos pedra de tropeço. Mateus 18. Então, como isso acontece? Eu falei para você. E quando isso acontece? Assim, ó, na imagem, dá para ver? Apaga a luz aí, David. As da frente aqui. Quando que isso acontece? Quando eu me torno uma pedra de tropeço? Quando isso aí acontece, quando eu me solto da construção, quando eu me desconecto do corpo, quando eu me solto do muro, quando eu me solto da construção, do todo, eu me torno uma pedra de tropeço. Essa pedra estava bem assentada no chão, mas por algum motivo ela levantou, ela saiu do seu lugar, ela se colocou numa posição de destaque mais que os outros. E é assim que eu me torno uma pedra de tropeço. E o Senhor te chamou para ser pedra viva numa casa espiritual. Deixa eu te chamar a atenção para a diferença entre membro e acessório. O óculos do Silvano está onde, gente? Está na cadeira ou está no corpo dele? A máscara do Vinícius está na cadeira ou está no corpo dele? Acessório fica no corpo. Relógio, onde eu vou, ó, o relógio vai também. Se eu mexer o braço, o relógio mexe. Brinco, correntinha, acessório. A diferença entre um acessório e um membro é que o membro está dentro do corpo. Um órgão está dentro do corpo. A diferença entre o meu relógio e o meu coração é que se o corpo morrer, o coração também morre, o relógio continua funcionando. O acessório está no corpo. Onde o corpo vai, ele vai atrás. Ele está pertinho, ele está grudado com o corpo, mas não é membro. Se tem uma febre no corpo, o acessório não sente. Ele não sofre o dano. Ele não paga a conta. Ele não sente a dor do corpo. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: muitos dormem porque não discernem o corpo. Por isso que não há vida em você. Se eu tirar esse relógio e jogar no chão e ir embora, ele não tem vida suficiente para ir embora sozinho. Você precisa ser um membro e não um acessório. Mas eu estou tão coladinho com o corpo, eu estou sempre com o corpo, todas as festas que tem eu vou com o corpo. Você precisa ser um membro. Você precisa estar enxertado dentro desse muro chamado casa espiritual, chamado igreja. Essa geração de desigrejados: não, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, mas do meu jeito. Do seu jeito não serve, é do jeito dele. Porque o seu jeito não serve em ninguém. O rim no meu corpo é rim para quem? Para o corpo. Quando eu como uma coisa muito gordurosa, o meu fígado começa a trabalhar para pagar a conta do erro da boca ou erro do olho. Quando eu vou lá na Tânia, aquela feijoada que é desse tamanho, eu falo: não, desse tamanho, Tânia, coloca a porção dobrada de torresminho. Aí o corpo sente aquele excesso de gordura, o fígado começa a trabalhar, o rim, pâncreas, liberar química, ácido, pelo erro da mão que levou o garfo para a boca, né? Semana passada o Ricardo veio aqui e começou a pregação já mentindo que ele emagreceu. Essa pandemia todo mundo engordou. Eu falei: Jesus, perdoa ele, não imputa sobre pecado na vida dele, que a pregação possa fluir para a tua igreja. Brincadeira à parte, né? Todo mundo engordou aqui, cara. Falei: pô, queria colocar uma camisa hoje
que nem o Ricardo, mas não tinha camisa que fechava não, eu preciso na loja comprar. Vai de camiseta mesmo. Mas enfim, é disso que eu estou falando, cara. Quando alguém errar e cair aqui, alguém vai se levantar lá. Quando alguém chorar aqui, alguém vai interceder do outro lado. Isso é corpo, isso é edificação espiritual, cara. Vamos lá, igreja, vocês estão aí, amém? Pedra viva, você foi chamado para ser pedra viva. Pedra viva. Acessório está no corpo, mas não é do corpo. E aí eu concluo dizendo o seguinte: fala para a pessoa do seu lado, pedra viva. Eu vou pedir para os irmãos aí do fundo sentarem, que não acabou o culto, tem uns 15 minutos ainda. Então, senta aí que vocês estão me atrapalhando, estão tirando minha atenção. E essa palavra é para vocês também, viu? Com mãe, sem mãe, criança, sem criança, é para todo mundo. Não dou boi não, voadora. Obrigado, vocês são demais, gente. Tá vendo? O corpo sentiu aqui, os caras reagiu ali, ó. Glória, vocês são demais. Deus abençoe. Tijolo é igualzinho um ao outro. Só que tijolo foi usado para construir a Torre de Babel. Torre de Babel aponta para a obra da carne. Pedra é uma diferente da outra, só que aponta para a unidade. Tijolo aponta para a uniformidade. Pedra aponta para a unidade. E o reino de Deus é feito de pedra. E o reino de Deus aponta para a obra divina. O princípio babilônico é dominação, mas o princípio do reino é a honra. Você consegue pegar isso para a gente terminar? O Senhor não nos quer igualzinho um ao outro para fazer Babel. Ele quer pedras unidas para fazer céu. E o princípio do céu é honra. A cultura da Babilônia é a opressão. A cultura do reino é liderança. Cara, eu choro com essa palavra, porque eu vejo essa palavra em vocês. Vocês me edificam. A minha alegria essa noite é saber que eu estou pregando e vocês estão entendendo. Há um ano atrás, cara, eu confidenciava com o pastor Regis. Cara, eu tenho a sensação que eu prego e as pessoas não entendem. E ele me pastoreava dizendo: calma, continua, não é? Continua. Eles não entendem hoje, mas vão entender amanhã. Nós estamos construindo cultura, continua. Não desanima. Olha a importância do corpo. E se eu não tivesse desabafado com ele? E se eu deixasse a minha mente trabalhar, criando caraminhola, me desanimando? Olha como é importante um outro membro auxiliar no outro. Continua. E a minha alegria hoje, eu posso declarar hoje, a minha alegria é saber que eu estou pregando. E além de vocês estarem entendendo, vocês já estão criando teologia na cabeça de vocês. Vocês já estão criando palavras, pregações na cabeça de vocês, já, eu tenho certeza. Nós estamos criando aqui, não é opressão, onde um homem domina sobre outro homem. Nós estamos criando liderança. E liderança é serviço. É servir, liderar, é impulsionar as pessoas para o propósito. A nossa alegria é saber que tem pais agora entendendo que eles são líderes dos seus filhos, não para oprimi-los, para subjugá-los, para dominar eles, mas para impulsioná-los para um propósito eterno, cara. Líderes aqui de grupos que estão entendendo que ser liderança, ser líder, é ser o mais servo do grupo, para impulsionar todo mundo para chegar num propósito eterno. Essa é a cultura do reino de Deus, liderança. Então a gente não é tijolo, a gente é pedra. Vira para a pessoa do seu lado: eu não sou igual a você. Fala para ela. Eu não sou igual o pastor Carana, eu não sou igual o pastor Regis, eu não sou igual a você. Mas o Senhor nos uniu para fazer um corpo. É unidade.
No reino de Deus é pedra encaixada, cada um no seu lugar. O construtor pega uma pedra, aí ele pega a outra, fala, nossa, aqui não encaixa legal, a outra encaixa melhor aqui. Quem já jogou Tetris? Aquele joguinho que vai encaixando as peças. É isso, o bom construtor faz isso. Ele encaixa as pedras, cada uma no seu lugar, pedra com pedra. E aí, sabe o que ele faz? Ele coloca uma massa para unir uma a outra. Então, entre eu e você tem uma liga chamada amor. Efésios 4:3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Colossenses 3:14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Entre nós existe o Espírito Santo. O amor aponta para o Espírito Santo e é Ele que está colando eu e você. A gente pode ser pedra, a gente pode estar encaixado, mas se não tiver o amor, se não tiver o Espírito Santo entre eu e você, uma porrada derruba, um vento derruba, um terremoto derruba. Sabe o que é essa liga? Nada sai, nada entra entre nós. Entre uma pedra e outra nada passa, nada entra, nada sai. O amor é o Espírito Santo. Efésios 4:30. Ele é o selo em nós, selo em nós, selo em nós. Na indústria tem uma peça chamada selo mecânico. É uma peça que não deixa nada passar nem para lá, nem para cá. Nada vaza, nada passa daqui para lá. Selo divide um ambiente do outro. Você se alegra com essa palavra? Fica de pé no seu lugar e a gente encerra. Você se lembra da arca de Noé? Constrói a arca, Noé. Madeira, você vai fazer desse tamanho, desse diâmetro, faz assim, faz assado. E aí depois, Noé, você vai pegar o betume, que era tipo um piche, e você vai passar na arca pelo lado de dentro. O piche, o betume, aponta para o Espírito Santo, que é o selo. Nada entra, nada sai. A água não entra pela fresta da madeira, porque tem o Espírito Santo colando todas as coisas. Cara, no corpo há cura, no corpo há fluir, no corpo há propósito. Senhor, estou passando por um momento, eu preciso de transformação. O segredo está aqui, está no corpo. Senhor, eu quero fluir contigo, eu quero ser usado, me impulsiona, Senhor. O segredo está no corpo, cara. O segredo está no corpo de Cristo. É uma pedra, um é diferente do outro, mas é uma pedra encaixada na outra, colada pelo Espírito Santo, colada pelo Espírito Santo, formando uma casa espiritual. É assim que nós seremos igreja. É assim que nós vamos participar da Santa Ceia a partir de hoje. Então, quando a gente pegar o pãozinho, pegar o suquinho, cara, e a gente for participar, a gente não vai mais ficar como os bebês recém-nascidos, falando, ai, me perdoa, acho que eu pequei essa semana, porque Santa Ceia não tem nada a ver com isso. Santa Ceia aponta para a remissão de pecado, mas aponta para a remissão de pecado, porque agora eu estou no corpo de Cristo. Então, sem você, não tem vida. Eu sem você não tem fluir. Eu sem você não tem cura. Amém? Cara, você pode fechar seus olhos, você pode adorar Jesus um pouquinho. Você
Você pode falar com Deus sobre essa palavra, fala com Ele. Talvez alguma coisa precisa corrigir em mim, em você. Alguma coisa, algum pensamento que está desalinhado, alguma coisa que você ficou chateado, alguma palavra, sabe, que entrou atravessada no teu coração. Cara, a gente vai divergir com relação à organização desse lugar, mas com relação ao organismo, cara, a unidade, nós somos unânimes. Cara, a gente pode divergir com relação à cor da parede, mas quando se tratar do corpo de Jesus, eu amo você, você me ama. Amém? Amém? Você pode se alegrar mesmo com essa palavra? Aleluia, Jesus. Então, se entrou alguma coisa no teu coração, talvez você precisa liberar perdão, você precisa liberar, sabe, falar: Espírito Santo, me alinha, me dá maturidade, eu quero beber desse leite, eu quero estar mais maduro, eu quero estar mais pronto. Enquanto o pessoal vai cantar uma música, você vai conversando com o Senhor, vai adorando, vai falando com Ele, vai se alegrando. Talvez você tenha muito a agradecer, intercede pelo corpo.